Oi pessoas, e aí, como vocês estão? Vamos fazer nesse vídeo a leitura da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Saudações e ações de graças. Capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graças e paz a vós, sempre que damos graças a Deus por todos vós, fazendo a memória de vós nas nossas orações, sem cessar. Lembrando-nos diante de Deus e nosso Pai, da obra da nossa fé e do trabalho da caridade, da firmeza, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sabemos, amados irmãos, a vossa eleição é de Deus. Porquanto o vosso evangelho não foi pregado a vós outros somente de palavra, mas também com eficácia, e em virtude do Espírito Santo, em grande plenitude. Como sabeis, quais nós fomos entre vós por Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo, de tal sorte que vos havei feito modelo a todos os que abraçaram a fé na Macedônia e na Acaia. Porque por vós outros foi divulgada a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também se propagou com grande boato por todas as partes a fé que tendes em Deus, de sorte que nós outros não temos necessidade de dizer coisa alguma, porque eles mesmos publicam de nós qual entrada tivemos a vós outros, e como vós convertestes dos ídolos a Deus, para servistes a Deus vivo e verdadeiro, e para esperardes do céu a Jesus seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, o qual nos livrou da ira que há de vir. Unidade 1, Reminiscências Consoladoras, Ministério de São Paulo em Tessalônica. Capítulo 2. Porque vós mesmos não ignorais, irmãos, que a nossa chegada a vós não foi sem fruto. Antes, havendo primeiro padecido e tolerado afrontas, como sabeis, em Filipos, tivemos a liberdade em nosso Deus para vos pregar o evangelho de Deus com maior cuidado, porque a nossa exortação não de erro e nem de imundície, nem por engano, mas assim como fomos aprovados de Deus, para que se nos confiasse o evangelho. Assim falamos, não como para agradar os homens, senão a Deus, que prova os nossos corações. Porque a nossa linguagem nunca foi de adulação, como sabeis, nem um pretexto de avareza. Deus é testemunha, nem buscando glória dos homens, e nem de vós, e nem de outros, podendo, como os apóstolos de Cristo, ser-vos gravosos, mas fizemos-nos párvulos no meio de vós outros, como uma mãe que anima seus filhos. Assim, amando-vos muito, ansiosamente, desejávamos não só dar-vos o conhecimento do Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias vidas. Portanto, nos fostes muito amados, porque já vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, trabalhando de noite e de dia, por não gravarmos a nenhum de vós, pregamos entre vós o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus, de quão santa e justa e sem querela, foi a nossa mansão com vós outros que crestes. Assim como sabeis que de maneira a cada um de vós, como um pai a seus filhos, vos admoestávamos e consolávamos, protestando-vos que andasseis de uma maneira digna de Deus, que vos chamou ao seu reino e glória. Por isso é que nós também damos sem cessar graças a Deus, porque quando ouvindo-nos recebestes de nós outros a palavra de Deus, vós a recebestes não como palavra de homens, segundo a verdade, como palavra de Deus, o qual obra em vós o que crestes. Porque vós, irmãos, não vos haveis feito intimidadores da igreja de Deus, que há pela Judéia em Jesus Cristo. Porquanto as mesmas coisas sofrestes também vós da parte da vossa nação, que eles igualmente da dos judeus, os quais também mataram ao Senhor Jesus e aos profetas, e nos têm perseguido a nós, e não são do agrado de Deus, e são inimigos de todos os homens, proibindo-nos de falar aos gentios, para que sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, porque a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Boas notícias, eba! Só para descontrair, galera. Nós, porém, irmãos, privados por um pouco de tempo de vós, de vista, não de coração, tanto mais nos temos apressado com grande desejo para vos ver em pessoa, pelo que quisemos ir ter convosco, eu, Paulo, na verdade, uma e outra vez, mas Satanás nolo estorvou.
Por qual é a vossa esperança, ou nosso gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós outros antes de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Certamente vós sois a vossa glória e o nosso contentamento. Capítulo 3. Pelo que não podendo mais sofrer a falta de notícias vossas, fomos de padecer e deixamo-nos ficar sós em Atenas. Enviamos a Timóteo, vosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e consolar na vossa fé, a fim de que nenhum se comova por essas tribulações, pois vós mesmos sabeis que para isto é que nós fomos destinados. Sois ainda estando convosco, já dantes vos dizíamos que havíamos de padecer tribulações, como tem como efeito acontecido e vós sabeis. E por isso, não podendo eu sofrer mais dilação, enviei a reconhecer a vossa fé, temendo não vos haja tentado aquele que tenta e que se torne inútil o nosso trabalho. Mas agora, vindo Timóteo a nós, depois de vos haver visto e fazendo-nos saber a vossa fé e caridade, como sempre tendes afetuosa lembrança de nós, estando com desejo de nos ver, assim como também nós outros igualmente a vós. Por isso, irmãos, no meio de toda a nossa necessidade e tribulação, temos sido consolados em vós por causa da vossa fé. Porque agora vivemos nós, e se vós estáis firmes vivemos nós, se vós estáis firmes no Senhor. E verdadeiramente, que ação de graças podemos nós render a Deus por vós, em atenção de todo gozo, com que regozijamos por causa de vós outros diante de nosso Deus, rogando-lhe de noite e de dia, com a maior instância que chegamos a ver a vossa face, e que cumpramos a falta da vossa fé. E o mesmo Deus, Pai nosso e nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe os nossos passos para vós outros. O Senhor vos multiplique e faça crescer mais e mais a vossa caridade entre vós, para com todos, assim como nós la temos, para confirmar os vossos corações sem repreensão e santidade diante de Deus. E o Pai nosso na vida do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Amém. Exortações à perseverança final. Fidelidade à tradição, pureza, caridade e trabalho. Capítulo 4. Quanto, porém, aos mais, nós, irmãos, vos revogamos e nos exortamos no Senhor Jesus, que como haveis apreendido de nós, de que maneira vos convém andar e agradar a Deus, assim também andeis para ir crescendo cada vez mais. Porque já sabeis que preceitos vos tenho dado por autoridade do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que saiba cada um de vós possuir o seu corpo em santificação e honra, não em efeito de concupiscência, como igualmente fazem os gentios, que não conhecem a Deus, e que nenhum oprima nem engane em nada o seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, corno antes vô-lo temos dito e potestado, porque Deus não vos chamou pela imundícia, senão para a santificação. E assim, o que despreza isso não despreza a um homem, senão a Deus, que pôs também o seu Espírito Santo em nós outros. Pelo que toca à caridade fraterna, nós não temos a necessidade de vos escrever, porquanto vós mesmos aprendestes de Deus que vos ameis uns aos outros. De fato, vós assim o praticais com todos os irmãos em toda a Macedônia. Mas vós rogamos, irmãos, que cada vez mais avante neste amor, e que procureis viver quietos e trateis do vosso negócio, e que trabalhei com as vossas mãos, como vô-lo temos ordenado, e que andeis honestamente com os que estão fora e não cobiceis coisa alguma de alguém. Não queremos, irmãos, que vós ignoreis coisa alguma acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como também os outros que não têm esperança. Os mortos e a vinda do Senhor. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus aqueles que dormiram por ele. Dormiram, no caso, morreram, né? Nós, pois, vos dizemos isso na palavra do Senhor, que nós outros, que é o que nós outros que vivemos, temos ficado aqui para a vinda do Senhor, não preveniremos aqueles que dormiram. Porque mesmo o Senhor com mandato e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois, nós, os que vivemos, os que ficamos aqui, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a receber Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5. Acerca, porém, dos tempos e dos momentos, não haveis mister, irmãos, que nós vos escrevamos, porque vós sabeis muito bem que assim como costuma vir um ladrão de noite, assim virá o dia do Senhor. Porque quando disserem paz e segurança, então lhes sobreviverá uma morte repentina, como a dor de uma mulher que está de parto, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que aquele dia como um ladrão vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos filhos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como também os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque também os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos filhos do dia, sejamos sóbrios, estando vestidos da couraça da fé e da caridade, tendo por elmo a esperança da salvação. Porque não nos pôs Deus para a ira, senão para alcançar a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, a fim de que ou vigiemos ou durmamos, vivamos sempre com ele. Pelo que consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como ainda fazeis. Conclusão. Admoestações e saudação final. Ora, nós vos suplicamos, irmãos, que tenhais consideração com aqueles que trabalham entre vós, e os que governam no Senhor, e que vos admoestam, que tenhais uma particular veneração em caridade por causa do seu trabalho, conservar paz com eles. Pedimos-vos também, irmãos, que repreendais os inquietos, que consolei os pusilânimes, que suportei os fracos e sejai pacientes com todos. Vede que nenhum dê a outro mal por mal. Antes, segui sempre o que é bom entre vós e para com todos. Estais sempre alegres, orai sem intermissão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para com todos vós. Não extingais o Espírito de Deus, não desprezeis as profecias. Examinai, porém, a tudo, abraçai o que é bom. Guardai-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, para que todo o vosso espírito e alma e o corpo conservem sem a repreensão para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamou, o qual também cumprirá, irmãos. Orai por nós, saudai a todos os irmãos em ósculo santo. Eu vos conjuro pelo Senhor que se leia essa carta a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém.